A paz do Senhor Jesus, que Deus lo bendiga a todos, hermanos, em nome de Jesus. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Vamos a compartir una porción de la palabra con todos ustedes esta mañana. Amén. Aquí estamos en la congregación orando, clamándole al Señor. Y Dios ha puesto en nuestro corazón, amén, compartir con ustedes también una porción de la palabra. Y esperemos que les edifique el día de hoy. Amén. Y se encuentra en Éxodo 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparé junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Amém. Amém. Palavra, Amém. Glória ao nome do Senhor. nos tira um pouco de conteúdo dessa palavra, não? Nós estávamos, hermanos, clamando ayer, como de costume, nós em nossa casa, nós oramos, e Deus me deu esta palavra, e nós estivemos meditando sobre ela. E nós sabemos que no Egito, né, irmãos, nada saía do Egito, né, cara? Todos que entravam no Egito não poderia sair mais. Amém. Se quedava preso no Egito e não poderia sair. Amém. Não é verdade? Todos. Abraão, quando ele foi para o Egito, se quedou preso lá. E Deus teve que sacá-lo, não? E o povo de Israel também é a mesma coisa. Agora que me chama a atenção é que quem leva o povo a este local aí é Deus, né? Aí no começo, né? Mira aqui, olha o que diz aqui, ó.
diz aí no começo? Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Aí, olha, amiga, o povo sai do Egito e Deus leva o povo a esse caminho. Ele está indo para um caminho, Deus diz, não, dá-lhe a volta e queda, acampa ao lado do mar, né? Neste local que eles estão num local sem salida, né? O mar delante, do lado das montanhas, né? Do outro lado o espiadeiro. Então não tem salida, não há salida para o povo. Isso que eu trago para nossas vidas. Há momento em nossas vidas que nós não vemos salida. É momento que nós quedamos sem uma salida. A gente miramos para um lado, miramos para o outro e não vemos uma salida. Olha aí no verso 3, o que diz no 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entende? Mira, então Deus já profetiza, ó, Faraó vai dizer, eles estão encerrados, eles não têm salida. Eu vou acabar com eles. Agora será o final deste povo. E muitos também, eles querem acabar com as nossas próprias vidas. Amém. Quantas pessoas querem destruir o outro? Quando vê que aquela pessoa está numa posição que não tem salida, eles falam, agora é o momento, a hora é o momento de destruir essa pessoa, de acabar com essa pessoa. Entende? Sim. No 4, o que Faraó diz mais? E eu endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Forte, não? O que tu vê nesse versículo aí? Deus endurecerá o coração de Faraó. Amén. Aquí podemos ver de que muchas veces vemos a los enemigos, amén, cómo atacan, pero Dios es que permite muchas veces esos ataques, amén. ¿Para qué? Para que el pueblo vea que Jehová es Dios, amén, y que Dios va a librarlo, aún que se levante quien se levante, amén. Y eso es lo que yo puedo entender aquí. Dios a veces endurece el corazón, vemos, ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué me está tratando así? ¿Qué es lo que he hecho? Pero muchas veces es el mismo Dios, para que vean el poder que hay en Dios, amén. Amém. Que no importa que tenga fuerza, Dios quebranta todo eso. Amém. Aleluia. Vamos por 5, forte essa palavra, né? Mira o verso 5, nós estamos fazendo texto por texto com os irmãos ver qual é o poder de Deus que Deus tem para livrar seu povo. El 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mira aqui para você ver que interessante. O Faraó, ele se arrepende, porque ele faz um pacto com o povo. Não, eu permito. Verdade? Ele permite. Sim. Só que depois que ele vê que o povo está numa posição dura, difícil, ele diz, como podem eu ter errado? Não podemos. O que passou na minha cabeça, não? Sim. Em outras palavras, que o riso que eu deixei o povo. Verdade? Lê, não é assim que está? Sí. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel que no nos sirva, para que no nos sirva? Tá entendendo? Então ele arrependeu. Como posso ter deixado? Não, vamos. Eu me arrependo de ter deixado o povo sair. Mas na verdade ele não sabia, Deus já estava endurecendo o coração dele. Não é verdade? Como dizem, cara, às vezes Deus permite alguma coisa que se passa para que o nome de Deus seja glorificado. Né? Que tu vê nessa palavra aí também. Amén. Pues aquí puedo entender, amén, gloria al nombre del Señor, de que hoy él se enfadó, en cierto sentido reaccionó. Sim.
Sí, ¿cómo puede ocurrirme esto, dejar ir al pueblo? O sea, de que A hora que ele viu o povo indo, cuando ya fue, o sea, el pueblo, a ver, de Egipto, sabemos que el pueblo de Israel en Egipto estaba sirviendo, eran esclavos de los escravo, egipcios, ¿sabes? Ellos eran los que hacían el trabajo duro, que hacían todo lo que... Pero era un tiempo que iban a estar ahí porque ya estaba profetizado, pero después del Señor iba a sacar a su pueblo y ahí de Egipto, amén. Y vemos de que ya Dios mandó a su pueblo, porque esta escritura es cuando Dios, para que le vayan a adorar al Señor, amén, al desierto, que vayan a adorarle. Y entonces Faraón los dejó ir. Primero no quería, pero después sí lo dejó ir. Ya después cuando como que volvía como, ¿y por qué? Pero es que estos a mí me sirven, estos a mí son mis esclavos. Amén. Y muchas veces el enemigo es eso, quiere que nosotros estemos en esa esclavitud. Exato. Siempre, que estemos siempre atados. Exato. Amén. Y va a hacer todo lo posible para que nosotros volvamos nuevamente a los viejos rudimientos. ¿Y qué son los viejos rudimientos? Las cosas del mundo. Esos son. Y entonces el enemigo es lo que quiere, volvernos a sacar nuevamente a nosotros de las cosas de Dios para que volvamos nuevamente a servirle a Él. Amén. Y Dios lo que quiere es rescatarnos, que le sirvamos, que andemos en obediente. Amém. Amém. É muito forte isso daí, né? Vê que é verdade, o inimigo quer que nós continuemos escravizados, né? E olha aí mais, seguimos. No 6, né? No 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Falando de... Isso, o que ele fez? Preparou o carro e chamou o povo dele, vamos destruir esse povo. Às vezes, muitas pessoas, ele reúne o povo dele para destruir o povo de Deus. Está entendendo? Não é que é? As pessoas se reúnem e todo mundo fala, vamos acabar com ele, vamos destruir esse povo. Não é verdade? O que tu vê nesse versículo aí também? Sí, claro. Lo mismo. Não? Lo mismo. A veces cogen fuerza. Amén. El enemigo es así. Cogen fuerza. Coge fuerza para poder, porque a veces uno solo no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace? Se unen. Se unen. Para atacar. Para amén. atacar. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro favor. Amén. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Mira só, ele uniu tudo, né? Ele fez 600 carros, ele uniu todos os capitães, uniu todo o povo e disse, vamos exterminar esse povo. Né? Ele veio para buscar esse povo. E prosseguindo aí no 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O que tu vê nesse versículo aí? Amén. Yo puedo entender aquí quién es mano poderosa, quién es. Es Dios. Es Dios. Es Dios, el enemigo, cuando es el mismo Dios que te envía, cuando es el mismo Dios que te saca. Amén. Dios no va a permitir que el enemigo te destruya. Amén. Entonces por eso es que dice aquí, Israel había salido con mano poderosa. Mano poderosa. Cuando salimos bajo la perfecta voluntad del Señor, tenemos que estar confiados, aunque muchas veces miremos lo contrario, amén, tenemos que estar confiados porque aquel que nos sacó, amén, fue Dios que sacó a Israel de Egipto, amén. O sea que aunque andaban siguiéndolos nuevamente los egipcios a ellos no tienen que temer porque Dios estaba con ellos, amén. Amém. Próximo. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairón, delante de Baal-Zephón. Então ele veio com tudo, e o povo estava circulado, cercado, não tinha saída para o povo. E Faraó agora vem. Às vezes nós nos vemos nessa cena. Você imagine, gente, você lutou tanto para sair, agora nesse momento tu vê tu circulado, cercado, e ele com todo o exército. Tu sabe que o Faraó é esse, mano? Ele vem agora para acabar com tudo, ele não vai respeitar ninho, ele não vai respeitar a família, ele não vai respeitar nada.
Um homem que não tem nenhum temor. Continue. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Então eles temeram e clamaram a Jeová, verdade? Sí. E dizendo o quê? Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mira aí, tremendo, né? O que tu entende dessa palavra aí, quando o povo abre essas palavras para Moisés? Amén. Bueno, podemos ver que muchas veces, amén, aunque Dios nos ha sacado, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, amén. Vemos que llega un punto de la vida cuando nos sentimos así acorralados, así como se sintió los israelitas, se sintieron acorralados por esta gente, los egipcios. Ellos venían con sus caballos, sí, venían armados, con sus caballerías, o sea, venían armados, amén. Y cuando tú te sientes así como indefenso, por decirlo así, ellos no tenían nada de armadura, no tenían nada, simplemente tenían la palabra que Jehová les había dado. Claro. Y Él los sacó con manos poderosas. Aleluya. De ahí, amén. Muchas veces, el ser humano, Dios nos comprende que el ser humano necesitamos ver algo visiblemente. Claro. Amén. Y a veces no confiamos del todo en el Señor, pero el Señor quiere que confiemos en Él. Ellos dicen que temieron, que, claro, dice, ¿por qué nos sacaste de aquí? Aquí vamos a morir, Moisés. Amén. Pero en esos momentos que nosotros de debilidad, en esos momentos es que tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé esa fuerza, porque si fue el mismo Dios que nos sacó a nosotros, Dios nos va a respaldar, Dios no va a permitir que ni Faraón, que ni los enemigos hagan estragos con nuestra vida. Amén. Aleluia. Prossegue. Próximo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Amém. Agora, para entender, irmãos, mira essa palavra como é forte. Estais o quê? Firme, né? Estáis firmes. E não... E ved la salvación que Jehová hará. E não temeis, né? Hoy con vosotros. Não temeis. Olha o que Deus diz. Por que o Moisés, eles tinha toda a certeza que Deus sacaria esse povo? Porque existia sobre este povo um pacto de Deus. Então nós estamos aqui com esta obra, e debaixo desta obra há um pacto de Deus. Esse ministério aqui, há um pacto que Deus quis nos dar vitória. E vamos parar aqui onde nós estamos lendo. Eu vou pedir para a Camila ler Gênesis capítulo 15, para que entenda por que Moisés abriu essas palavras. Não temas, hoje verás o livramento de Deus. 15. Existiu um pacto de Deus aqui nesse mistério. 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de Damasco Eliezer? Aí segura. Então, veja só, veio a palavra de Deus a quem? A Abraão. E dizendo para Abraão o quê? Em visão, Deus deu uma visão para Abraão. E disse: não temas. Então, e Deus disse mais para ele: porque eu sou tu escudo e tu galardão. Então, mira, Deus é o escudo e o galardão de Abraão. Mira que Abraão também está passando por um momento difícil. Sim. E a fé de Abraão, nesse momento, o homem que
considerado o homem de mais fé na Bíblia, ele sentiu agora um momento de tentação, um momento de dificuldade. E nesse momento, a fé de Abraão, que é um homem de mais fé, nesse momento a fé dele houve uma tentação na fé. Então, quando Deus disse essas palavras, o que ele diz a Deus? O que ele diz? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno, el ser. Entende? Então, o que ele diz a Deus? Quando Deus fala para ele, não tema, eu sou seu escudo, eu sou seu veladão, Deus está dizendo que está com ele. Ele pede uma prova, Senhor, me dá uma prova porque não tenho hijo. Olha tudo que eu estou passando, verdade? Há um momento na vida da pessoa, ele disse, a minha intenção é deixar tudo para Eliezer, porque eu não tenho herança. Deus disse que era o galardão dele, mas ele falou, não tem para quem deixar, vou deixar para Eliezer. Porque mira o que estou passando. Continue. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que seré mi heredero, um escravo nascido em minha casa. Então Abraão já tinha, olha os planos de Abraão. Os planos de Abraão eram o quê? Quando Deus disse para ele que eu sou a tua herança, ele disse, então eu já tenho meus planos, Senhor. A herança que tu vai me dar e tudo que será meu, eu vou dar a Eliezer, que é meu escravo. Porque eu não tinha hijo. Não tinha hijo. A experiência dele ter um povo, dele ter uma nação estava acabada. Tá entendendo? Então prossegue aí o 4. El 5. Não, 4. El 4. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo, tuyo será el que te heredará. Entende? O que Deus disse? A tua promessa, né? Teu galardão, a tua herança, tu não vai dar a esse Eliezer. Tu dará a seu próprio hijo. É algo difícil para tu crer, verdade? Imagina, tu está esperando há tanto tempo, tudo está ao contrário. Como tu crerá em uma palavra que Deus está profetizando? É como nós passamos aqui, às vezes vemos tanta palavra ao contrário, tanta guerra, e Deus disse, eu estou convosco, eu vou lhes dar vitória. Deus está falando ao contrário dessas pessoas. Verdade? Nós mesmo recebemos mais de 4 profecias que Deus vai nos honrar, que Deus vai nos dar vitória, falando contra de tudo que estamos enfrentando, de tudo que estamos passando, né? Olha aí o 6. Você leu o 5 inteiro? Leu o 5. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Então Deus pega ele, saca ele de dentro da tenda, né? Que ele está, põe ele para fora e fala: Mira las estrelas. Por que Deus leva ele para fora da tenda? Porque dentro da tenda ali, a visão dele estava curta, limitada, porque ele estava vendo solamente as dificuldades, os problemas, que Ló tinha abandonado ele, né? Então, estava um caso nesse momento. Então, existem provações nas nossas vidas, né, que nós ficamos sem saber o que fazer. E quando Deus leva ele para fora, Deus pede para ele: conta as estrelas. Então, olha Deus mostrando para ele uma prova de fé. Se tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. E aí continua. E creyó a Jehová e foi contado por justiça. Agora, o que passou nesse momento? Quando Deus mostra as estrelas, mostra tudo para ele, ele creu. E quando ele crê, ele foi contado por justiça. A justiça é a graça de Deus, verdade? Nesse momento, todos os seus pecados foi perdonado nesse momento que ele creu. Por isso que a Bíblia abre: quem crê será salvo. Será salvo. Continua no 6. E ele respondeu, não, perdão, já foi. Então vamos no verso 7 agora, para entender melhor. E lhe dijo: Eu sou Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Ai, segurei. Deus sacou ele dos caldeus para dar ele o quê? Para heredar a tierra. A terra? Que terra é esta? La tierra que le daría a Jehová, una
tierra de Israel. claro. Lembra que o povo agora estão indo a caminho dessa terra? Ujú. Então o faraó está tentando impedir uma promessa que Deus prometeu lá a Abraão há muitos anos, ou seja, há 400 e picos anos antes, Deus já tinha feito essa promessa: te daria a terra. Pelo Abraão não entrou. Quem entrar é a sua descendência. E Deus vai dizer quem é que vai entrar nessa terra e o nome dessa pessoa. Deus vai revelar o futuro para Abraão. Verdade? Vamos continuar no 8. Y respondió el Señor Jehová: ¿en qué conoceré que la heredaré? Como é que é? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Isso. Em quem ele conhecerei? Que Deus vai fazer ele conhecer. Agora, quem vai herdar? Quem é que vai conseguir herdar essa terra? Agora, veja no 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un cordero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Mira aí. Então, o que Deus pede para Abraão? Nessa visão, Deus para a visão e Deus pede para ele o quê? ¿Qué le pide? Um sacrifício. Ah, sí, ahí está de los 3. Deus para a visão, mas não é que está no meio de uma visão? O que Deus pede para ele agora? ¿Qué le pide Abraham? El sacrificio, ¿no? De los... Pede para ele um bezerro de quantos anos? De 3 años. E uma Cabra. de quantos De anos? 3 años. E um cordeiro. De 3 años. E uma? Tórtola también. E uma? Y un palomino. Então, olha os animais que Deus pede. Cabra, né? Bezerro, né? Sí. Cabra, carneiro, né? E uma tortola e também uma palomita. Sí. Veja só. Pelos animais, Deus pede que eles tenham 3 anos. O que Abraão faz? Abraão sai e vai buscar esses animais. Vai buscar um animal que tem 3 anos. Abraão sabe a idade, escolhe o cordeiro, né? De 3 anos, a cabra de 3 anos, a palomita, tudo que Deus pede. E Deus está esperando ele, vai fazer todo esse correr. Veja agora no verso 10. Y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Então o que ele fez? Ele pega agora os animais, verdade? E o que ele faz com os animais? Los partió por la mitad. Pela metade. Isso é, para os irmãos entenderem, chama pacto em Israel. Como que tu fazia um pacto com Deus? Tu pegava o animal que Deus pediu e partia por la metade. O que significa partir pela metade? Tu sabe? Partir pela metade, irmãos, é quando tu vai fazer, eu faço um pacto aqui com uma pessoa. Então pegava um animal e partia pela metade. Quem romper esse pacto, que seja cortado pela metade, porque esse é o pacto. Por isso que Deus pediu para ele pôr um animal. Quem rompe, se Abraão quebra o pacto, Abraão seria pela metade. E se Deus rompe o pacto, Deus seria cortado pela metade. Isso é um pacto. Um pacto não pode ser quebrado. Entende? Então por isso que Deus falou para ele corta, e ele corta ali os animais a metade. Né? Se tu fazer um estudo, você vai ver que eu estou falando aqui. Então essa metade, então seria rompido. Quem rompe o pacto é cortado pela metade. Olha o que Deus desafia Abraão. Vou fazer esse pacto contigo. Se eu não cumpro, eu serei cortado. Se tu não cumpre, tu será cortado. Agora, leia o 11. A ver. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Quando o sacrifício está, né? Ali está o pacto. Deus teria que vir para cerrar o pacto. E Deus tarda. E as aves vêm para o quê? Comer. Para comê-lo. As aves, quem é a ave? Essa ave que vem, quem é?
¿sabes? El enemigo. O diabo. El diablo. Ele vem para tentar romper o quê? El pacto. O pacto, para que Abraão não haga este pacto. Tá entendendo como é? Sim. Então, quando a gente asa um pacto com Deus, a primeira coisa que o diabo vem é para romper. Glória a Deus. Nós estamos aqui no verso 11, prosseguindo, né? Esta palavra. No verso 12, o que passa, cara? Nós vemos que o diabo agora está tentando romper o pacto, verdade? Sim. E Abraão está esperando Deus para cumprir o pacto. Olha o que acontece no verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad le cayó sobre él. Mira só. Então Abraão tá, e Deus passou o dia. Abraão lutando contra as rapinas, verdade? E espaventando a rapina, mas caiu à tarde. E caindo à tarde veio uma grande escuridão. Se escureceu. E Abraão foi vencido pelo quê? O cansaço de esperar. Muitas vezes nós esperamos em Deus e parece que não vem. Né? Você está esperando ali, esperando, e parece que Deus não vai a resposta e tu não aguenta e dorme. Como tu falava ayer na oração, às vezes dormimos na oração, né? Orando e às vezes dormimos. E Abraão dorme. E o diabo pensa, eu venci Abraão, porque Abraão não aguentou. Mesmo que Abraão lutava espaventando os demônios, as rapinas, mas ele dorme. E o diabo pensa que venceu, porque Abraão dormiu. Mas quando Abraão dorme, veja o que acontece quando Abraão dorme. No verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclavo ahí y será oprimido 400 años. Então, quando ele dorme, o que Deus disse para ele? Revela o futuro. E quando o diabo está pensando, ele está derrotado, Deus está falando com ele. Porque se Deus abra com ele em voz, o diabo ia escutar. Pelo aqui Deus abre em sonho, quero ver o diabo saber o que Deus está falando. E Deus abre com ele, tua descendência será o quê? Oprimida. Será escrava por quê? Esclava por 400 anos. Abraão já estava sabendo do que ia passar com o seu povo. Sim. Mas Deus dá uma promessa, eles serão escravos. Mas Deus traz uma promessa aqui no 14. Veja. Mas também a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amém? O que Deus diz? A nação que fizer isso. Deus não revelou o nome da nação. Deus diz, a nação que fazer isso, nós sabemos que é o Egito, né? Eu o quê? Juzgaré. E eles sairão de lá rico. Eles serão escravos, mas sairão rico. O que tu me diz dessa palavra? Abre um pouco, essa palavra é muito forte. Sí. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, nosotros sabemos de que, claro, a esta gente le dieron de todo a los israelitas, todo. Cuando ellos salieron de ahí, o sea, que ellos no eran, es que es hermosa esta palabra del Señor. E há 400, e quantos anos Deus abriu antes? Pero muchísimo, con tiempo anterior, pero mira que nuestro Dios es fuerte, ¿no? É forte demais essa palavra, não é? Elas serão escravas, elas ficaram, deu a data, 400 anos, a data. Ela vai sair de lá rica. Ah, lembra que nós lemos lá no versículo? O povo saiu de lá com uma mano forte. Por que a mano forte? Porque é uma promessa que atrás, em Gênesis. Mas estamos falando em Êxodo, e em Gênesis já teve uma promessa. E Abraão já sabia. Enquanto o diabo estava achando que Abraão estava derrotado, Deus estava abrindo com Abraão. E veja o que Deus diz no 15. E tu vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Então o que Deus diz para Abraão? Tu irá ser morto junto com seus padres, né? E terá uma boa vejez. Agora Deus faz a profecia, porque Deus é profeta também. Deus está dizendo tudo, passando para ele no futuro, né? Revelando o futuro. Agora, a hora Deus lança uma profecia. Olha a profecia de Deus. Está aí no verso 16. Lê o verso 16, é a profecia de Deus. E en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de amorreos hasta aquí. Sua quarta geração, eu tirarei. Quem é a quarta geração de Abraão? Moisés. Moisés é a quarta geração de Abraão. E Deus disse, por que eu não vou te colocar agora nessa terra?
Por quê? Porque a 17. medida o quê? Cadê o El 17? 17. ¿no? Isso. Y sucedió que puesto el sol y ya Não. No 16, continua 16. 16. Isso. En la cuarta generación volverá acá porque aún no he llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aqui. Por quê? Porque que Deus, existe um tempo de Deus punir os inimigos. Aquele momento ainda não tinha completado o momento de Deus punir o quê? Os amorreus. Sim. Ele chegaria um tempo que Deus iria, se eles não se arrependessem, Deus iria puni-los. Então todos os inimigos que se levantam, e tu diz, mas Deus não faz nada, Deus não haga nada, porque não há o tempo, ainda está cheio a medida. Mas quando chega a medida, você sabe o que aconteceu com os amorreus, não? Deus mandou matar tudo, Deus não. Mas nesse tempo Deus não podia, porque Deus é justo. Ele espera que chegue a medida. No 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amém. Aqui fora. Então, o que passa nesse momento? Quando Deus abra com ele, e o sol já se põe esta noite, para o sacrifício, né? Para que o sacrifício fosse concretizado, então está aqui os animais cortados, verdade? Deus tinha que passar para o lado de Abraão, e Abraão tinha que passar para o lado de Deus. Um cruza o lado do outro. Quando um cruza o lado do outro, simbolizava o pacto. Me corta pela metade. Então Deus pensou, se eu passo para cá e Abraão passa para cá, Deus sabia que Abraão ia falhar. Sabia ou não sabia? E se Abraão falha, Deus teria que cortar Abraão pelo meio, porque quebrou o pacto. Sim. Então o que Deus disse? Em vez de Abraão passar, Deus permitiu que Abraão dormisse, para que Abraão não cruzasse. Então, o que passou? A Bíblia disse que uma tocha de fogo, ela passava de um lado para o outro. Você acorda que Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia? Quem era essa tocha de fogo? Jesus de Nazaré. Então Jesus passa para o lado de Abraão e depois ele passa para o lado de Deus. Então ele assumiu o quê? A culpa de Abraão. Sim. Por isso que Jesus foi espedaçado pelo meio. Porque o que passou com Jesus era para passar com Abraão, era para passar com nós outros. Mas Jesus assumiu. Porque quando Abraão quebra a culpa, Jesus vai para a cruz. Jesus vai para o sacrifício. Está entendendo? Sim. Jesus sofre porque quem passou? A tocha. Ela fazia o quê? Passava de um lado para o outro. Está entendendo o que é? Jesus, então, ele assumiu essa tocha de fogo. Nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Ele passou de um lado para o outro. E por isso que Jesus morre na cruz. Porque Jesus assume o compromisso de morrer. Se caso Abraão falha, ele morreria no lugar de Jesus. E por isso que a Bíblia abre em Isaías que Jesus foi moído pelas nossas transgressões e poupou Abraão naquele momento. Jesus salva a vida de Abraão nesse momento. Então eu quero dizer para vocês que estão nos escutando, não importa a batalha que estamos passando, Deus é poderoso e Jesus é poderoso para venir e interferir na nossa história. Amém. E sacar nós desse Egito, como ele prometeu aqui a Abraão, há 400 anos antes, queria sacar. E Jesus viu que Abraão não teria força para ser fiel a este pacto. Então Jesus passou só, tanto para o lado de Abraão, como para o lado de Deus, assumindo a culpa. E Jesus foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, mas a palavra de Deus cumpriu. Deus tirou o povo do Egito. Deus colocou este povo na terra prometida. E o tempo dos amonitas foi 400 anos. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Deus destruiu essa nação. Deus acabou com esses inimigos de Israel. Todos Eteu, Amoreu, tudo que tinha Deus acabou com todos eles. E muitos ateus dizem, Deus é malo, porque Deus acabou com essa nação. Não, irmãos. Deus deu um tempo. Deus não permitiu Abraão entrar.
permitiu que o seu povo fosse escravo, para que não tocasse nesse povo até o tempo que Deus deu para eles se arrepender. Como não se arrependeram, então vieram a justiça de Deus. Tudo Deus dá um tempo para se arrepender. Seus nossos inimigos, seus nossos adversários, aqueles que quebraram o pacto conosco, não se arrepender, Deus está te dando um tempo. E se depois que passar esse tempo, se não houver arrependimento, então as mãos de Deus será contra aqueles que se levantam, contra a obra de Deus, contra o pacto de Deus e contra a promessa de Deus. Que tem algo a dizer, não? Vamos orar? Amén. Nada, decirte que hemos aprendido, amén, esta poderosa palabra, amén, cómo Dios es fiel, amén, para con nosotros, cómo Dios quiere que nosotros no rompamos ese pacto, amén, el pacto que hemos hecho con Él, amén, de venir a sus pies, amén, así que vamos a mantenernos fieles, amén, gloria al nombre del Señor. Ora pelos irmãos. Amém, Padre. Deixa eu olhar no linha aqui enquanto tu ora, porque não chora e cambia. Padre amado, Dios, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces. Gracias por esta palabra, Señor. Y que mis hermanos sean edificados, Dios mío, a través de este estudio, Señor, que mi esposo, amén, nos ha dado hoy, Padre. Hemos aprendido, Dios mío, Señor, a no, Dios mío, romper ese pacto que tú has hecho con nosotros, Señor. Cuando tú nos llamaste, aleluya, de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Dios mío, aun cual sea la adversidad, Dios de la gloria, Señor. Aún aunque nuestros enemigos vengan encima de nosotros, aún, Dios mío, que no miremos esa salida, Dios mío. Padre, que podamos creer firmemente, Dios mío, que tú nos has sacado con las manos poderosas, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Padre, que esta palabra ministre sus vidas, Señor. Aleluya, así como lo ha hecho con nosotros esta mañana, Dios. Padre amado, gracias por su vida. Gracias, Dios mío, Señor, oh Dios, por su trabajo, por su casa, por su familia. Bendícelo grandemente, Dios mío. Y yo deseo, Dios de la gloria, Señor, paz para la vida de cada uno de ellos y de ellas, Padre amado, en estos momentos, Dios de la gloria, Señor, y que tu presencia, Jehová, esté con ellos. Amén y amén. Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Aleluia. Glória a Deus. Que bendições, né? Deus bendiga a todos em nome de Jesus.